Play TV, para jovens de todas as idades. Bem-vindo ao Portal 21 e ao Layback Parque São Paulo. Esse espaço incrível que reúne gastronomia, esporte e muita curtição. E que foi criado pelo nosso querido skatista Pedro Barros, que encheu a gente de orgulho nas últimas Olimpíadas. E agora eu vou conversar com alguém também muito importante no cenário nacional de skate, o Índio. Oi, Índio. E aí, Sula? Olha só, de onde vem todo esse amor pelo skate? Lá na década de 70, dos anos 70, eu conheci o skate, que foi apaixonante. Eu tive meu primeiro contato com o skate, que chegava no Brasil ainda, era skate de brinquedo, não era skate como nós temos hoje. E o skate tomou, assim, parte da minha vida desde então. Já nos anos 80, eu fui fundador da primeira associação de skate aqui do país, se não a primeira, uma das primeiras, lá em São Bernardo do Campo. Então, o Índio é o fundador da ONG Skate Solidário. E desde 2006, gente, ele vem resgatando adolescentes e crianças carentes para transformar em futuros campeões, não é isso? Sim. Fala um pouquinho sobre a ONG. Bom, eu percebi que o skate, ele cria oportunidades, né? E ele é apaixonante. Como eu me apaixonei lá, eu vi essas crianças. E o skate não é um esporte muito barato, pode parecer. O skate tem um valor meio alto. E a periferia ficava olhando. E teve um caso no Paraisópolis, uma criançada que conseguiu os skates, mas de uma forma negativa, né? Arrebentaram o porta-malas de um carro. Aí eu achei que seria interessante a gente levar oportunidade para eles. O skate de uma forma que eles pudessem agregar e não ser uma forma negativa na vida deles. Certo, mas qualquer criança, como é que é esse critério de escolher as crianças? Não, a criança de 6 a 16 anos, independente se sabe andar de skate ou não. A ONG oferta o skate, o capacete, equipamento de segurança, enquanto a aula. Então, enquanto tem a aula, a criança vai lá e tem todos os cuidados necessários com o professor de skate, o ajudante. Então, qualquer criança de 6 a 16 que nos procurar, vai fazer uma matrícula, vai se inscrever e a partir daí ele pode frequentar as nossas aulas. Dentro deste grupo, nós vamos pensando aquelas crianças que têm maior habilidade no skate, demonstram maior habilidade no skate. Quantas crianças vocês têm? Hoje aqui nós temos 20 crianças. Dessas 20 crianças que tem aqui, pelo menos 2 competem na modalidade street e na modalidade park, mas a maioria são iniciantes mesmo. Se bem que vocês podem ver, já tem bastante gente que está andando bem aí. A gente fez uma parceria com a casa, que é uma parceria super positiva, onde eu tenho trazido as crianças. E aqui nós conhecemos alguns pais de um grupo que chama Tamo Junto, que está separando umas peças para arrecadação, para o nosso projeto, talvez para outros projetos também. Mas Skate Solidário, isso nasceu a partir de que nós conhecemos o pessoal aqui na Layback Skate Park. Os projetos futuros? Sim, nós temos já um projeto aprovado na Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. Estamos na captação de recurso para a Lei de Incentivo Federal. Então as empresas que puderem nos patrocinar, procurar no site Skate Solidário. Nós estamos com captação e tem outros projetos. O dono da casa virá aqui no mês que vem. Nós vamos trazer nossas crianças para ele conhecer de perto. Muito bacana essa ideia do Pedro Barros e do pai dele, né, junto com o pai André Barros, de estarem fazendo esses espaços que não é só em São Paulo e Florianópolis, parece que está havendo em todas as cidades, não é? Sim, a Layback tem uma força aí do nosso medalhista Pedro Barros. E eles estão fazendo, eu não sei quantas casas já, mas eu sei que tem em Belo Horizonte, em Brasília, Santos, se eu não me engano, já está pronta. Vai rolar uma em Cambori, tem essa daqui, Florianópolis. E se os outros estados não tiverem, parece que vai chegar aí, que tem uma série de pistas que eles estão construindo nessa concepção.
de parque com restaurante, bem legal para o pessoal começar a andar. Eu estou aqui com futuros campeões, eu não estou, professor? Sim, é exatamente isso, né? Futuros campeões, tanto no skate, tanto na vida, né? Eu sempre ressalto nas aulas que tem que se esforçar, a mesma dedicação que eles têm no skate, eles têm que levar para a vida, levar o equilíbrio, a positividade, a amizade, a diversão, né? Essa é a principal mensagem da ONG Skate Solidário. Exatamente, exatamente. Eu tô aqui, ó, com a Marina, uma futura campeã. Você já compete, né, Marina? Sim, na Liga Amadora de Bola, Laboratório de Monstros. Quantos anos você tem? 9. E você vai ser uma profissional do skate? Sim. É? Você já ganhou alguma medalha? Ganhou alguma... Já. Quantas? Quantas vezes? Não sei. Então, e o que você... Olha, qual a mensagem que você passaria para as outras crianças? Eu daria que nunca desistir dos seus sonhos e pra você se divertir muito. Yes, é isso aí, ela... Do passado, de agora ou do futuro. Play TV, para jovens de todas as idades. Assista agora Cozinha 4.0, um oferecimento de Lafayette, especialista em soluções construtivas. Nel Food e TR Metal, soluções completas em sistemas de exaustão e ventilação. Miyake Revestimentos. Rational. Winterhalter. FS1, consultorias, projetos e assessorias para o setor de food service. Kitchen, o maior marketplace de cozinhas profissionais do mundo. E Pucci Cifuentes. Estamos no terceiro episódio do programa Cozinha 4.0. E hoje a gente vai conhecer a história do Low Barbecue. O nosso programa é um programa para empreendedores. Aquele que quer começar um novo negócio dentro da cozinha industrial ou alimentação fora do lar, e para aquele que tem e precisa melhorar o seu negócio. E a história de hoje é da Low Barbecue. O Summer, proprietário, ele, diferente de muitos outros empresários, ele conhece profundamente os seus números, o que ajuda muito a gente no trabalho de identificação dos pontos fortes e fracos e de como, de fato, a gente pode ajudá-lo operacionalmente. Então está no ar o nosso programa, Cozinha 4.0. Bom, meu nome é Summer, eu tenho o Low há pouco mais de 2 anos. Eu sempre gostei muito de gastronomia, sempre me falaram que é um ramo extremamente difícil de trabalhar, mas eu resolvi apostar e embarcar nessa aventura. Mas, durante esses 2 anos, realmente eu senti na pele que, de fato, é um ramo extremamente árduo. Eu tive muita dificuldade em relação ao operacional, né? Um ramo que se trabalha longas horas, finais de semana. Então, realmente eu gostaria da ajuda das meninas para conseguir otimizar meus recursos com um recurso limitado que eu tenho hoje. Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Oi, Summer, tudo bem? Que lugar lindo! Obrigado. Faz tempo que eu não venho aqui, já vim aqui saborear, né? E como estão as coisas? Tudo bem, tudo indo, né? Tudo indo? Ficando na pandemia, mas tá Delivery? fluindo. Delivery Bastante. novo? O delivery triplicou de volume depois do começo da pandemia.
Então, todo o desperdício que a gente tinha quando o faturamento estava em alta, acabava passando desapercebido. Né? Quando o faturamento enxugou, a questão do custo ficou muito mais evidente. Conta pra gente um pouquinho do seu processo. A gente é uma casa de carnes defumadas no estilo American Barbecue, que significa que a gente tem um pit, né, que é um defumador. O que é pit? O pit é uma espécie de churrasqueira americana. A gente queima lenha e carvão e a fumaça que faz a cocção da carne. Sim. Então as carnes ficam de 2 a 12 horas defumando. Então o contato da fumaça quente faz a mágica, né? Depois essa carne vai para a cozinha, a gente fatia e serve para o cliente. Tá, então acho que é legal a gente conhecer essa operação, né, Nath? Sim, pra gente fazer o diagnóstico mesmo, entender o que tá acontecendo lá. Bora lá? Vamos lá, por favor. Obrigada. Fique à vontade, essa aqui é a nossa cozinha. Baseado no que você contou pra gente, a carne vem do pit, ela tem que ser resfriada. Vamos pensar, essa carne vai vir pra cá, ela vai vir pra cá. Exatamente. E depois ela vai voltar pra cá. Exatamente. Aí ela vem pra cá e volta pra lá pra poder montar prato. Exatamente. Então, né, já existe uma quantidade de passos que poderia ser diminuído, né? E a gente tem uma questão também, Ivan, eu acho que você pode, né, com a base, né, de arquitetura e de ergonomia, pode confirmar, a gente tem um corredor mínimo numa cozinha. Por exemplo, quando a gente trabalha um de costas para o outro, geralmente a gente coloca um corredor de 1,20 m. Entre 90 e 1,20 m, dependendo da operação e da quantidade de pessoas. Exatamente. Se a gente tem uma pessoa aqui trabalhando na bancada e outra passando por trás, a gente precisa de um pouco mais, né? Então, aqui a gente não tem, então o fluxo, ele tem que ser assim, ó. Isso porque mesmo. A pessoa, ela só vai virar para trás, trazer para frente. E a outra pessoa, porque você não tem, é bem Fordismo, né? Aquela coisa, tempos modernos, né? Cada um com a sua função passando pro lado, para sair ali na boqueta. Porque aí você tem menos funcionários, mas para isso a gente tem que dispor os equipamentos dessa maneira. E como é que funciona a sua finalização aqui? Da hora que alguém pediu, daqui para lá, como é que acontece essa saída do prato? Perfeito. Hoje a gente tira a carne do combinado, a gente fatia e coloca no prato. Depois ela passa pela pista quente, a gente coloca os acompanhamentos quentes e depois no final coloca os acompanhamentos frios. Ok. E aí, então, nesse fluxo aí, vão quantas pessoas daqui até lá? Vão 4 pessoas. E aí os acompanhamentos, como é que você finaliza os acompanhamentos? Eles já saíram daqui do forno e foram direto para a pista ou você passa por algum equipamento antes? Os acompanhamentos ficam na pista quente. Tá. A gente coloca no prato e ele não necessita de finalização de outro equipamento. Tá. Bom, legal. A gente conseguiu levantar os problemas. Todos eles têm solução. É legal você conseguir diagnosticar isso, que é uma coisa que muitas vezes a gente tem que chegar e aprimorar isso no cliente, convencê-lo de que está errado, então super legal. O monta-carga aqui para você serve para... A gente desce, tem 2 monta-cargas na casa. Um a gente usa para subir coisas limpas, subir e descer coisas limpas e o a outro, higienização. O outro então sua higienização ela é toda lá em cima. Sim, toda lá em cima. E ela é feita manualmente? A gente tem uma máquina de lavar. Tá bom, beleza. Você usa para louça e para utensílio? Louça e utensílio. Tá, ok. Olha, elas comentaram bastante dos fluxos da cozinha, né? Eu acredito que elas vão sugerir mudanças de equipamentos e de modo a reduzir a minha necessidade de mão de obra. Olha, a gente já trocou os equipamentos da cozinha diversas vezes desde a abertura da casa. Mas eu acredito que elas vão ter ideias que ainda eu não tive, é o que eu espero. Bom, eu não sou do ramo, né? Então eu tive que aprender muita coisa na raça, né? Então hoje eu tenho uma visão muito mais próxima do que eu julgo a ideal do que eu tinha antes. Mas quando a gente está inserido no negócio, às vezes a gente fica com uma visão um pouco míope, né? Acaba sendo difícil de enxergar coisas que às vezes estão no nosso nariz. Olha, eu vou receber o projeto com bastante alegria, com o coração aberto e implementar tudo que for possível para que o negócio fique mais eficiente.
Cozinha 4.0, um oferecimento de Lafayette, especialista em soluções construtivas. Nel Food e TR Metal, soluções completas em sistemas de exaustão e ventilação. EG, Escola de Gestão em Negócios da Gastronomia. Canal Restaurante. Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Bares SP, guia de bares e shows em São Paulo. Choque Design. E Help, aceleradora de restaurantes. A cozinha modular da Lafayette é uma solução ágil e de fácil instalação, sendo a escolha certa para a necessidade do seu negócio. Nossa linha de montagem permite um acabamento fino e a instalação de uma linha completa de equipamentos para cozinhas industriais e food service, otimizando seu tempo com qualidade e segurança. Saiba mais em lafayette.com.br ou ligue 4007-2448. Lafayette, 50 anos de inovação. Escolher e dimensionar corretamente os projetos e equipamentos de exaustão e ventilação para a sua cozinha profissional é tarefa prioritária no planejamento do seu estabelecimento. E ao escolher, devemos levar em consideração empresas especializadas com expertise em produtos de alta qualidade. Nel Food Solutions e TR Metal, juntas, estão presentes em importantes e sofisticados projetos de restaurantes e cozinhas profissionais em todo o mercado. Sua cozinha merece a Nel Food Solutions e a TR Metal. Venha conhecer essa parceria. Cozinha de sucesso. Ive, o Summer é o tipo do cliente que a gente adora trabalhar, né? Ele conhece muito bem os números dele, ele vem de outra área, então ele traz muita questão da gestão, o que é excelente, mas operacionalmente a gente vê que ele tem um processo muito intuitivo. Então, acaba que ele é muito difícil de ser replicado, né? Pelo tipo de culinária que ele serve, né? Que a partir do momento que ele inclui o pitch, que é a defumação, a cocção muito lenta, em baixa temperatura, a gente enxerga que no dia a dia dele ele tem muitas redundâncias. Sim, e isso que é o mais importante, né? Ele por entender de gestão, por vir de um outro mercado, sabe que tempos, fluxos e movimentos são coisas tão importantes para se pensar, né? Aqueles vários passos que os colaboradores dão dentro da cozinha, isso tudo diminui muito a eficiência do processo, né? E foi muito legal que ele reparou isso, né? E pediu esse auxílio para que a gente veja qual tecnologia, qual processo poderia melhorar ainda mais a produtividade dele. E pensando nisso, né, a características dos equipamentos ali que ele precisa, porque ele tem uma qualidade altíssima na carne que ele serve. Então a gente precisa pensar, e a cozinha é aberta, compacta, né? Toda a operação acontece ali, exceto a higienização, né? Exatamente. Então fica na frente do cliente, que é uma coisa que chama também, né? É muito acessível para o cliente. Então pensar numa linha de cocção, né, de quentes que melhorem esse processo dele, eu acho super legal. Por mais que ela esteja aberta para o público e quando o público está lá, ela é uma cozinha que é uma cozinha de pré-preparo também. Então ela tem que ser uma cozinha de alta produtividade, mas com um design apelativo também. Exato. Então pensar nessa linha América que a Tramontina lançou, né, no final de 2020, justamente para esses empreendedores que estavam perdendo o fôlego, então conseguem equipamentos compactos, robustos, com alta produtividade, que tem um design elegante, né? Que eles pensaram muito nisso. Eu acho que é uma ótima para eles, ele vai gostar muito. E é aquilo, a gente formata a cozinha de acordo com... É uma cozinha modular. Perfeito. E lá, assim, acho que a gente pode pensar até em promover uma substituição no futuro para ele do fogão e da chapa, se for o caso, para melhoria dessa produtividade também. Exatamente. Porque, inclusive, ele comentou com a gente que aquilo que ele tem ali de produção de carne, que fica 12 horas, consegue atender uma segunda casa. Exatamente. E que a gente traz também para aumentar essa produtividade, porque ele vai produzir em casa não só as proteínas e as bases dos pratos para poder finalizar no outro ponto, como a comida dos colaboradores também. Então, hoje, eu acredito que seja extremamente necessário a gente aplicar flexibilidade na cocção, trazendo um forno combinado. Perfeito. E eu colocaria um iCombi da Rational, né?
um pequeno, né, de 6 GNs, porque ele vai fazer só algumas preparações, a base de preparação e toda a comida dos funcionários de todos os pontos dele. E aí o processo dele hoje, né, como ele contou pra gente também, é ele fazer toda a pré-operação da carne com 12 horas, manter no rational, né? Você viu que em um dado momento ele tira a carne do pit, que é essa cocção de 12 horas, que pra mim é muito complexo da gente replicar em outro ponto, então eu gostaria muito ali que ele concentrasse a produção das carnes na casa-mãe e mandasse só para finalizar. Então ele vai resfriar essa carne, transportar ela resfriada e a gente vai finalizar no iCombi. Perfeito. E aí o iCombi ele serve para manutenção dessa temperatura até o momento do servir, né? E distribuir como se é o que faz ser atendido no momento, né? E aí não sobra resíduo também, né? Quem pediu recebe naquele mesmo momento e ele não gera lixo e tudo mais, né? Tem bastante... Agora ele tem muitas outras coisas que ele prepara, né, Ivy? Ele prepara, ele finaliza o mac and cheese ali na hora. Então, todos os bem acompanhamentos, ou mal, a gente vai precisar eu iria, então pensando na operação dos funcionários e da próxima loja. E da próxima loja. Perfeito. E aí, chapa, né? Eu iria, a Tramontina nesse lançamento fez essa chapa, tem já acendimento manual com chama piloto, tem válvula de segurança, o furo para descarte de todo o dejeto. Então eu pensaria nessas situações que vão dar mais produtividade para ele, inclusive Uma coisa que ele usa bastante, que eu reparei nas saídas dos pratos lá, é a fritadeira. Eu acho que a gente tem que trabalhar com pelo menos 2 cubas de fritadeira na loja nova. E aí, para isso, a gente tem que pensar também numa boa exaustão, né? Sim, com certeza. Aliás, em todos os lugares a gente percebe que exaustão é uma coisa que... A pessoa compra a melhor cadeira do mundo, mas peca na exaustão. E manter a temperatura na cozinha, que a gente percebe que é norma, e ter essa troca de ar. Então é super importante a gente conseguir passar isso para ele também, para ter essa futura transferência, já que vai mudar algumas coisas na cozinha. Agora você viu quanto utensílio ele tem? Utensílio, eu tava pensando, né, ele falou muito sobre aquilo, muito compacto também. O que você pensa, né, sobre a Winterhalter nessa linha que eles têm o C, a XL, são lavadoras compactas. Que ela serve tanto para utensílio quanto para louças do salão e para os utensílios feitos lá na Porque é uma culinária também com muita gordura, né, gente? Ela é pequena, né? Então esse processo acaba sendo mais rápido para ele também e gasta menos químico, menos água. Então tudo isso acho que é bom a gente propor para ele. Agora de acabamento, o que você acha? Acabamentos. E como lá tem um conceito muito industrial também, a gente podia trabalhar com um piso único. Sim, eu acho. A gente trabalhar com Duraline, um flake, né? Que a gente tem o metilmetacrilato, que é o melhor piso, né, para esse tipo de aplicação, onde a gente tem ele é extremamente antiderrapante. Mesmo ele parecendo ser lisinho, assim, ele não tem junta. Então a gente consegue fazer uma higienização constante desse piso sem perder a qualidade dele. Zero porosidade, né? Que é essa questão da gordura que a gente não pode ter. Apesar de ser norma, a gente não vê tanto também nas cozinhas que a gente visita, né? Esse cuidado. E o legal é que ele pode usar esse piso como um decorativo também para o salão. Então pode até ser um ambiente único. Justamente, como a cozinha ela é à vista do cliente, a gente manter a unidade ali do revestimento pode ser uma coisa interessante para o visual. Então a gente usa Miyake, esse Duraline Full Flake. Full Flake. E me fala uma coisa, Natália, que a gente precisa solucionar. Para essa nova unidade dele, como que a gente resolve o problema da quantidade de banheiros que ele precisa também por conta da legislação, tanto sociais quanto... Nessa loja ele só tem banheiro para cliente. A gente não tem uma infra para funcionários. Eu queria propor para ele um container banheiro da Lafayette, onde a gente tem uma estrutura de chuveiro, a gente pode fazer toda a aplicação muito fácil de hidráulica, né, de esgoto. A gente traz a estrutura de container para o anexo da loja, onde a gente traz toda essa estrutura de funcionários, com banheiros, até com refeitório e também. O que é legal é que, apesar de ser modular também, aumentou o número de funcionários, diminuiu, ele pode também ter, não tem muita essa regra, né? Ele consegue mudar por conta de ser modular.
E ele pode tematizar também, então não fica aquela coisa com cara de não. container só, Não, né? ele pode maquiar de acordo com o design de interiores. Exato. É um produto extremamente flexível aí. É elegante, é diferente de outros produtos de banheiro que a gente E vê, ele né? tem essa pegada industrial, Tem, é né? muito Então eu legal. acho que tem muito a ver. Bom, eu acho que é isso. Agora vamos ver o que a gente vai fazer lá, né? Resolvido. De todos os cases que eu e a Natália conhecemos, o Summer do Low Barbecue foi o que chamou muito a atenção da gente pela qualidade do produto que ele serve, né? E como ele veio já desse mercado também e ele entende bastante de eficiência, ele mesmo percebeu que a cozinha dele precisava mais de produtividade, por isso, né, ele queria essa ajuda nossa de perceber melhor quais eram os tempos e movimentos ali. E eu acredito que esse novo projeto, esse novo layout que a gente vai propor, vai ajudar muito ele, inclusive, a crescer e ter essa segunda loja que ele quer ter. Porque com equipamentos compactos, certamente ele vai conseguir melhorar a produtividade dele. Eu acho que no caso do Low Barbecue, a gente tem que mudar um pouquinho os processos, trazer um pouco mais de eficiência, um pouco mais de agilidade no dia a dia dele. Talvez mudando um pouco os processos ou eliminando alguns processos redundantes. Talvez mudando alguns equipamentos de lugar a gente já ganhe bastante. Então eu acho que é um estudo mesmo a fundo de mapear todos os fluxos dele no dia a dia para a gente tentar encontrar quais que são os pontos redundantes e que podem ser eliminados para deixar o dia a dia dele mais ágil. Summer, a gente conversou bastante sobre o que a gente viu aqui. Equipamento você tem, capacidade produtiva você tem, né? O que a gente precisa ajustar por ser uma cozinha muito compacta e que você precisa soltar muito rápido, a gente precisa realmente mudar a posição desses equipamentos. E eventualmente até trocar alguns para tornar... Porque assim, tem alguns equipamentos que a gente não vai conseguir, né, tornar mais compacto, que é o forno combinado e o resfriador. Mas de resto, a gente consegue enxugar um pouco mais, a gente precisa trazer toda essa parte de... Porque o resfriamento e o forno combinado na hora do serviço, o resfriamento ele já não é mais usado, então ele não tem que estar no meio da função, né? O forno combinado, ele é o seu pulmão. E aí, a minha sugestão, operacionalmente falando, fora fluxo, fora projeto, é a gente sair da pista quente. Pra gente eliminar de uma vez por todas, porque você já colocou as carnes no resfriador, você já está trabalhando com a cadeia fria nas carnes. Eu sugiro a gente trabalhar também com cadeia fria nos acompanhamentos. A gente tem uma pista fria, porque o que você não usar, você ainda tem um tempo de prateleira, você ainda pode usá-los pela norma por mais 3 dias. E aí, entrando um pouco naquela questão da gente conseguir equipamentos mais compactos, né, para fazer esse sistema ainda mais enxuto, mas existir uma circulação um pouco maior, né, até para melhorar o fluxo lá dentro. Eu acho legal você conhecer a linha América da Tramontina, que eles lançaram, né, no final de 2020, justamente trazendo essa questão da pandemia, essa questão de ter equipamentos mais produtivos e menores, muitas vezes, né? Então, assim, o que a gente faria? Eu substituiria pela linha de fogão dessa linha América. E aí pode ser, depois a gente analisa, né, melhor, mas eu acho que o equipamento com base, não sei se você, não lembro se você está com forno aí, só o combinado, né? Combinado. Então, aí seria a linha mesmo do fogão com a base. E aí aqui, né, a gente tem toda a especificação técnica do equipamento, os queimadores são patenteados, então reduz aquele calor na cozinha, levando uma aderência melhor do calor no utensílio, na panela. Então, todo esse projeto, né, inclusive, todo esse projeto é pensado nisso, nessa questão dele ser realmente mais... Ter um aproveitamento maior da chama e não dispersar tanto no ambiente. Então, é uma tecnologia diferente patenteada por eles para alcançar esse tipo de produto, né, final. A chama, ela vai ajustar ao diâmetro da panela. Se você está trabalhando com uma panelinha pequenininha de molho, é uma chama que vai ficar mais compacta. Se você trabalhar com
panela que você trabalha o fundo, né? O molho o cheddar dele do mac and cheese, ela vai abrir. Isso, tem regulagem, né? Que é isso que até a Nath está falando, está mostrando aqui. Os funcionários vão adorar, também no menos calor na cozinha. Exato, essa é a ideia. E diminui também a questão do sistema de exaustão, né? A capacidade dele você também. Vai gastar menos energia no final do mês. Exato. Aí a gente tem registros, né? Bem protegidos. O que a gente sempre fala para clientes é a facilidade de manutenção. Então, sempre que vai comprar um equipamento, vê isso sobre peça de reposição, sobre né? E aí um outro equipamento que você vai precisar, que eu faria substituição de cara é a fritadeira. Então eles têm, né, a linha elétrica e gás. Eu acho que para você é a linha elétrica nesse caso. Também a temperatura de operação entre 30 e 190 graus. Ele tem uma retomada da temperatura muito rápida e também esse controle, né, para segurança e para padrão, né, do alimento. Então a gente consegue regular bem essa questão. Hoje você tem as fritas e a couve-flor. E a coxinha. Então, aí nesse caso a gente vai te recomendar a fritadeira com cuba dupla separada, porque você consegue fritar a batata frita em uma cuba, né? E todos os empanados na outra cuba, porque aí você separa o óleo, você não tem tanta perda de óleo, você não tem que descartar tanto óleo, porque o empanado ele cria uma toxina ali, ele vai envelhecer o óleo mais rápido. Perfeito. Outra questão que eu queria levantar é a lavadora, que você falou que tem. Sim. Hoje ela tem a capacidade de atendimento ideal ou ela pode melhorar? Como que você vê isso? Quando ela tá funcionando, ela atende. O problema é que eu comprei ela usada e ela dá muita manutenção. Não, e não para no horário de uma operação simples, né? Para na hora que tem fila da porta. O equipamento para, é no ano novo, de noite, na hora do carnaval. Hoje existem alguns equipamentos que eu não recomendo nenhum cliente a comprar. Eu recomendo a locação, porque são equipamentos, né, que o ideal é você ter um bom equipamento, né, e são equipamentos que a gente sabe que dão muita manutenção, então a gente parte para locação. Assim como você faz locação de máquina de café, a gente faz a locação da máquina de lavar louça, porque o próprio fabricante, ele com o intuito de manter essa máquina bem, ele vai te dar uma manutenção preventiva, ele vai te dar o melhor químico e deu um chamado, deu um problema, eles vêm ou eles dão a manutenção imediatamente ou eles trocam a máquina para você. No seu caso aqui, como você tem um grande volume, seria o CXL, você tem, tanto nessa loja como na próxima loja, né, que você falou pra gente que você locou o ponto, a gente precisa de uma lavadora só que faça todo o serviço. Ela tem que caber utensílios, mas ela tem que lavar as louças. Então a gente trabalharia com uma máquina pequena, que fique debaixo da bancada, mas que faça todo esse serviço. Essa linha UC, eles têm outros tamanhos também. Aí a gente pensou na XL porque ela justamente cabe as GNs, né? Exatamente. Utensílios maiores que você pode usar na sua operação aqui. Porque uma máquina maior que isso para esse número de atendimento, acho que ia ser superdimensionado. Então a gente fez o cálculo. E aí já sabe, né? Quantidade de diminuição, né? Que você vai ter de água, de produto químico mesmo, que é o que ela falou, que estaria no contrato de locação. Então isso também pode te resultar numa diminuição muito forte na questão custo. Exatamente. Né? Então assim, agora a gente, né, verificar qual vai ser esse fluxo, de fato, para mudar esses equipamentos de lugar. Porque o tamanho você tem, os equipamentos você tem, né? Talvez num próximo momento, assim, que você conseguir um fôlego depois da pandemia, já trocar por esses equipamentos mais compactos. Mas, por enquanto, você já se preparar aí com esses pontos de hidráulica, de elétrica, para já facilitar esse fluxo de vocês. Perfeito. Olha, eu gostei bastante das soluções propostas. Como eu havia dito antes, a gente fica inserido na operação e a gente acaba não vendo coisas óbvias, né? E elas deram alguns insights bem legais de troca de equipamentos. Eu acredito que a cozinha vai ficar mais eficiente. E também em relação à troca da máquina, de fazer a locação, também acredito que a gente vai acabar economizando bastante manutenção. Olha, a equipe está bastante animada com a possibilidade de alterar. Também a gente tem que lembrar que o trabalho deles vai ficar mais eficiente, né? Eles vão precisar dar menos passos na cozinha. A gente está abrindo um segundo ponto em breve, né? Então tenho certeza também com esses insights que a gente teve da consultoria, a gente vai conseguir ter uma eficiência de cara, né? de start. Aqui eu não tive aqui, então aqui a gente acabou começando de forma um pouco mais intuitiva e lá a gente vai começar já com
no formato já oficial. O Summer, assim como toda a equipe do Allo Barbecue, eles são sempre muito receptivos a qualquer tipo de ideia que traga produtividade, traga eficiência e diminua custos operacionais. Então, dá muita satisfação ver uma equipe tão coesa, com o mesmo objetivo. Não é uma coisa só do proprietário, toda a equipe está com o mesmo objetivo. Um proprietário que conhece tão profundamente seus números, ele sabe, ele nos contesta o tempo inteiro em relação, a gente dá ideias e ele faz a conta para ver se aquela ideia realmente, no fim do mês, ela vai reduzir custos. Então, é muito boa essa troca, é aquele tipo de caso, de cliente que a gente gosta de trocar. A gente aprende muito com ele também, porque é ele que vive a dor dele todos os dias. Eu acho que essas mudanças são mudanças simples, mas são mudanças que são replicáveis para as outras unidades, porque o Low é um negócio que vai ser replicado. É um negócio muito enxuto, é um negócio que tem um diferencial no mercado, então eu não vejo como não ter sucesso. A gente enxugando isso tudo, eu vejo muito potencial na Low. O legal da gente já estar no terceiro episódio, né, do Cozinha 4.0, é justamente perceber que os cases têm entendido o propósito do nosso programa, né? Que a gente não está aqui para doar alguma coisa, doar um equipamento, doar uma solução ou fazer uma obra, né? Não é um extreme makeover, mas sim a famosa frase: ensinar ele a pescar e não dar o peixe. E o Casey tem entendido isso, né? O Summer entendeu isso muito bem. Ele já vinha buscando essa mudança por conta de custos. E para mim esse é o principal, né? É o principal dessa nossa visita e desse projeto aqui. Ele entendeu que os custos dele estavam extremamente altos, que muitas vezes os funcionários dão muito mais passos do que poderiam e que eles podem ter muito mais eficiência numa cozinha pequena. Então, para mim, resolver esse tipo de problema, que o cliente mesmo percebeu que era um problema, já é uma vitória enorme. Doe sangue regularmente. Seu gesto de amor pode beneficiar muitas vidas. Procure um hemocentro da sua região. É o lote número 629. É o F-Sim Padrinho. Linhagem IZ, linhagem Mundo Novo, linhagem Manata aí para você. F-Sim Padrinho. Touro extra, hein? E não temos tantas doses assim. Olha a oportunidade. R$15. R$15 no pacote de 100 doses. Olha que oportunidade. Depois você vai falar assim: puxa, olha, você não me falou desse touro. Estou falando agora. Aproveita, aproveita. Entra também, porque aqui, prepara para mim, canal, por gentileza, o lote número 217. Vou mostrar outra máquina, que é o Hermeto da Quilombo. Outra máquina. Por quê? Porque a gente vai falando e esquece às vezes de reforçar para você que está chegando na audiência aqui as condições comerciais. Genética BR é assim, funciona da seguinte forma: lote 217 na tela, por gentileza, 217. Se não tiver, coloca para mim o 643, está aí, Hermeto da Quilombo, obrigado. Olha que toraço. Olha que toraço, olha a linha de dorso desse animal. Olha o volume de posterior que tem esse animal. Batocão de chifre, cascos fortes, aprumos corretos, umbigo na régua, vassourinha parando em cima do jarrete na condição perfeita, o biotipo fantástico. Ele é um filho do ilíaco da Java, na taboca que vai o sangue de um touro, que eu acabei de falar dele, Panaguipura L da Pauliceia. Panaguipura é um filho do Ludi, Ludi é Gin é Dumu é carva de importado, meu amigo. Ou seja, é bom ou não é? É bom demais. Ilíaco da Java é um filho do 1646, uma matriz 14 bis. Fantástico reprodutor. E de uma condição aí para você, olha aí, fazer uma aquisição, nós entregamos para você com frete por nossa conta a partir do seu investimento de R$3.000 ou mais.
Então comprou R$3.000 em doses, nós entregamos para você na malha viária brasileira em qualquer lugar do Brasil. Ah, mas eu estou num estado que é livre de febre aftosa sem vacinação, não pode entrar o animal. Realmente, o animal não vai poder entrar. Mas o sêmen e o embrião a gente consegue levar para você. E aí você dá aquele plus a mais dentro do teu projeto pecuário. Olha que oportunidade. Hermeto da Quilombo, Hermeto Quil, filho do Ilíaco da Java, em Matriz, Paraguipur. Eu gosto demais dele, hein? Eu gosto demais dele. E às vezes o amigo vê e fala assim, puxa, olha, lá no Genética BR tem alguns touros aí antigos. Meu amigo, você já viu raça sair de moda? Você já viu funcionalidade genética sair de moda? Você já viu morfologia sair de moda? Você já viu biotipo sair de moda? Não vai sair de moda nunca. Nunca vai sair de moda. Porque todo mundo gosta de avaliar um animal pelo biotipo. Gosta de números? É claro, o número é importante? É claro que é importante. Mas se ele não conversar com o racial, meu amigo, você esquece do número. Você esquece do número. Te provo por A mais B na hora que você quiser. Pode pegar aí o touro mais bem avaliado. Se ele não tiver um biotipo eficiente, ninguém vai nele. Ninguém vai nele. E aqui não. Aqui, se você quer um animal que vai te produzir comprimento, rendimento, aprumos corretos, em cima de uma produção comercial, está aí na tela. Hermeto da Quilombo. Bruto, hein? Lote número 217. Vamos na sequência, 643. Esse touro, 643, é o jornaleiro Five da Bela. Você conhece, Matheus, o jornaleiro Five da Bela? É o filho do Ricket. É o filho do Ricket. Ricket, que é o nosso garoto propaganda aqui, é o lote 01 aqui do Genética BR. E o jornaleiro é um filho dele. Em matriz avesso da Bela. Dá uma olhada. O tanto que esse touro é eficiente também para carcaça. E está acabando as doses do jornaleiro. O jornaleiro é um filho do Ricket. Se ele é um filho do Ricket, ele traz quem? Ele traz Quark da Colonial, ele traz Efek Abdala, ele traz Ludi de Garça, ele traz o Rambo e o Tango. Na linha materna, ele é um filho da Ginger. A Ginger é uma filha do avesso da Bela. Na Beat, a Beat é uma filha do polonês. Aí o que nós estamos falando? Nós estamos falando de um blend de carcaça extraordinário. Polonês, linhagem Zancaner, Adriana Zancaner, Azan. Lote número 643. Então aqui você tem um plus, um blend genético. E é o touro Deca 1, genômico, top 0,1% no índice ABCZ. É um top que traz um equilíbrio extraordinário para ganhos, como maternal, sexual, para carcaça. Está vendo na tela, não preciso falar número não para você. E ele tem uma quantidade, uma acurácia reforçada pela quantidade de filhos avaliados. Então os méritos para ganhos dele, tanto para maternal quanto para carcaça na NCP, ele é top 3% para MGTE. Então os filhos o garantem. E olha a condição comercial, R$12 a dose. Então, para você que vai trabalhar aí, em qualquer linhagem, a gente faz algumas sugestões aqui para você trabalhar em cima de matrizes Z, matrizes filhas do backup, filhas da genética Mundo Novo, linhagem Lengruber, mas aqui você tem um touro aberto para o que você quiser usar. Meu amigo, o que você quiser usar. Em matriz comercial, meu amigo, aí você vai dar risada com a produção. A hora que começar a nascer a produção do jornaleiro Five da Bela, aí eu quero que você filme e mande para mim aqui. Vamos colocar, fazer o crédito aqui para a tua propriedade, porque olha, touro extra, a gente tem que mostrar a produção dele. Então, olha, jornaleiro Five da Bela, lote número 643, está aí na tela para o amigo, por apenas R$12 a dose no pacote de 300 doses. Isso é para facilitar a logística, facilitar aí o frete free para você. Então a oportunidade está na tela. E eu queria trazer mais um touro extraordinário, que é o Marajá da 3M, que é o lote 659. E aí já prepara para mim o lote 22. Vamos passar para o próximo touro? Põe para mim o 22 na tela, por gentileza.
que eficiente é o touro, hein? Que eficiente é o touro. Tá aí para você, meu amigo. Vai olhando. Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha aí. Olha que máquina que nós estamos aí. Eu gosto demais, hein? Você gostou também? Eu gostei demais desse touro eficiente da Fazenda Veracruz. É um filho do rei armador e matriz Quark. Tá aí na tela pro amigo. Não deixar passar essa oportunidade. Esse touro é tão bom, mas tão bom. Biotipo dele, as características de carcaça, que nós estamos utilizando ele muito dentro do projeto Pecuária BR. Ele é um touro que traz, ele é armador na Sumaia. A Sumaia traz o sangue do Quark da Colonial na linha paterna, e na linha materna ela traz ilíaco da Java. Então aqui você tem um blend genético extraordinário. Índice ABCZ